estudo de Marcos. Se você olhar para os 5 últimos capítulos, você vai ver quantos detalhes você aprendeu em quase 15 pregações que a gente tem. 15, 16 pregações num semestre só, hein? Você nunca vai mais olhar para o livro de Marcos como você olhava antes. Você sabe muita coisa, tem muitos detalhes importantes aí. E hoje a gente vai estudar um texto de 29 versículos. Eu, como pregador, particularmente não gosto de pregar textos muito grandes, mas esse é um texto que conversa com 3 episódios dentro de 29 versículos que não tem como você pregá-los desconectados. Então eu vou ser hoje obrigado a ler 29 versículos com vocês. O capítulo 6 de Marcos tem muito mais versículos e eu vou pedir um pouquinho mais da sua atenção, da sua paciência, para que nós consigamos observar todos os detalhes importantíssimos que tem nesse texto aí. Se você tiver um papel, uma caneta e tiver o interesse de anotar a mensagem ou alguns detalhes, talvez seja um bom exercício para prender a sua atenção enquanto você escuta e também para você revisitar algum ponto durante a semana, caso seja do seu interesse, seja algo que fale profundamente ao seu coração. Tá bom? Então, vamos lá para o capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 até o verso 29. Já vou adiantando para vocês que vocês vão perceber 3 histórias acontecendo aí no meio. São 3 blocos, 3 momentos que nós vamos falar durante a exposição da palavra hoje. Tendo Jesus partido dali, ele foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Então, vocês estão observando aí inicialmente que Jesus já está vindo de uma outra missão, né? E ele resolve agora voltar lá para Nazaré, que era a terra dele. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós e suas irmãs? E eles se escandalizavam. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus chamou os 12 e passou a enviá-lo de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que eles fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés e em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto ao ouvido do rei Herodes. Lembram desse rei aí, né? Maldoso, fanfarrão, perturbado da cabeça, da consciência. Esse é um homem muito mau, viu? Então isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros já diziam: não, é Elias. Ainda outros: não, é um profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, a mulher do seu irmão, porquanto Herodes se casara com ela, ele mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários,
aos oficiais militares e aos príncipes da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então, disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu vou te dar. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu vou te dar. Saindo ela, perguntou à sua mãe. Logo para quem ela foi perguntar, hein? O que eu peço, mãe? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Herodes entristeceu-se profundamente, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ele não quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Capítulo 5 de Marcos apresenta o triunfo da fé. Nós vimos milagres acontecendo, curas, libertação, uma série de eventos aí nos últimos capítulos. O capítulo 6, que começa agora essa nova sessão, registra agora a tragédia da incredulidade. O que nós vimos de fé no capítulo 5, agora nós veremos a partir do capítulo 6, uma série de eventos que mostram a incredulidade do povo. O capítulo 5 de Marcos, irmãos, é um marco luminoso do poder de Jesus no meio da escuridão, da condição da miséria humana. Nós vemos em Jesus, nesse capítulo 5, o triunfo dele sobre o diabo, o triunfo dele sobre a doença, o triunfo dele sobre a morte. Vocês vão lembrar desses três eventos que nós ouvimos nas últimas pregações, quando ele cura o gadareno, quando ele cura a mulher do fluxo de sangue e ele ressuscita a filha de Jairo. E agora no capítulo 6 nós vemos a incredulidade dos nazarenos, vemos a incredulidade de Herodes e também continuamos vendo alguns lampejos de incredulidade dos discípulos que estão andando com Jesus. Eu quero olhar com vocês nessa noite para esse texto com a perspectiva de portas abertas e portas fechadas. Nós temos 3 sessões nesse texto e cada sessão dessa é uma porta. Uma porta que ou se abre ou uma porta que se fecha. Eu quero pensar com vocês nessa perspectiva nessa noite, que as portas abertas são as oportunidades que pela fé em Jesus nós damos para a ação e a intervenção dele sobre as nossas vidas. E as portas fechadas são os movimentos de incredulidade quando nós perdemos as chances que Jesus nos oferece. O primeiro bloco desse texto, do verso 1 ao verso 6, eu intitulei como portas fechadas pela incredulidade. Vocês vão observar que o início desse texto é a apresentação de um povo incrédulo. E eu quero perceber com vocês aqui alguns fatos que eu considero dignos de observação com respeito à incredulidade do povo de Nazaré. O primeiro fato que eu quero destacar é a inexcusabilidade desta incredulidade, ou seja, eles tentaram uma desculpa, mas eles não tinham o porquê ficarem criando desculpas sobre quem era Jesus. Se vocês observarem no texto, o verso 14, fala que o nome de Jesus já era notório nas cidades. Jesus estava ali pregando mais ou menos por 1 ano. O nome dele já tinha se espalhado por todos os lugares, tanto que o texto diz que o nome dele chegou a Herodes. Herodes ouviu falar sobre Jesus. Jesus chega agora em Nazaré, diferente da primeira vez, quando ele vai lá para ler o rolo do livro na sinagoga, e ali ele é rejeitado pelo povo dele, e vocês vão lembrar que Jesus ele sai de Nazaré para Cafarnaum, onde é o seu grande arsenal de milagres, de curas, o grande ponto central onde Jesus começa a inaugurar o seu ministério. Naquela época o nome de Jesus já era conhecido, então não havia por que essas pessoas de Nazaré inventarem ou tentarem algum tipo de desculpa para não acreditar no nome de Jesus. Agora, qual era a causa dessa incredulidade? Por que eles faziam isso? O povo tornou-se incrédulo por causa da origem de Jesus. Se vocês observarem do verso 1 até o verso 6, eles viam Jesus apenas como um carpinteiro.
como filho de Maria, cujos irmãos e irmãs eles conheciam. Além do mais, Jesus ele não tinha estudado nas escolas rabínicas. E eles pensavam, como esse homem tem tanto conhecimento e tem tanto poder, se ele não passou por esse passo a passo que a gente conhece, como que a gente vai dar credibilidade para esse homem? Eu penso que além dessa inexcusabilidade e além dessa causa, havia um motivo para a reprovação dessa identidade de Jesus, baseado nessa incredulidade. Jesus disse que um profeta não tem honra na sua própria terra. Viram isso no texto, né? A familiaridade de Jesus, é incrível isso, irmãos, porque a familiaridade, em vez de gerar fé, produziu preconceito e incredulidade no coração da família dele. Seus irmãos não creram nele. É interessante, se vocês lembrarem, quando nós estudamos sobre Tiago, que era irmão de Jesus, Tiago só vem crer em Jesus depois da morte, na ressurreição de Jesus. Como é interessante a gente pensar que é possível que você nasça com Jesus, cresça com Jesus, veja o desenvolvimento de Jesus e você não conheça ele com profundidade. Né? Gente que cresceu com ele, gente que viu quem era Jesus, o caráter, o desenvolvimento, as características e ainda não reconhecia de Jesus. E por último, o fato que eu quero destacar aqui é a consequência dessa incredulidade. Jesus, ele ficou tão admirado da incredulidade deles que ele decidiu não fazer nenhum milagre. O texto fala que ele não fez tantos milagres. Em vez disso, o que é que Jesus fez? Ele deixou a cidade por causa da incredulidade. Já que eu estou falando com vocês e vocês não querem me ouvir, eu estou indo então. Diz o texto que ele começou a pregar pelas circunvizinhanças, né? Ele começou em outros perímetros por ali. Os enfermos deixaram de ser curados e pecadores deixaram de ser perdoados por causa da incredulidade. Interessante a gente pensar nisso. Às vezes o Senhor está aparecendo tanto para nós e muitas vezes é possível que ele deixe de curar ou de fazer milagres tão profundos na nossa vida porque a gente não aceita a presença dele. Vejamos aqui algumas lições que nós podemos então aprender nesses 6 primeiros versos, depois de fazermos essas considerações. A primeira lição está no verso 1 aí. A primeira lição é que Jesus oferece uma segunda chance à cidade de Nazaré. Apesar da porta estar fechada por causa da incredulidade, Jesus oferece uma segunda chance para aquele povo. Jesus havia sido expulso da sinagoga de Nazaré no começo do seu ministério. Você pode verificar isso lá em Lucas, no capítulo 4. Naquela ocasião, vocês vão lembrar que o povo queria matá-lo. Então, Jesus mudou-se na hora para Cafarnaum. E agora, Jesus volta para Nazaré. Mas Jesus não volta para Nazaré para tomar um cafezinho com uma pessoa. Jesus não volta para Nazaré para uma visita íntima. Jesus volta para Nazaré por causa do senso de missão que ele tinha e volta para uma visita ministerial. Agora Jesus vai outra vez a Nazaré, dando ao povo uma nova oportunidade. Eu penso que Nazaré certamente era a cidade naquela época mais privilegiada do mundo, irmãos. Ali nasceu, ali passou o Filho de Deus, onde ele passou a sua infância, o seu crescimento, a sua juventude, vendo os nazarenos muito de perto. Por 30 anos, Jesus ele andou pelas ruas de Nazaré e o povo contemplou a sua vida irrepreensível. Mas quando ele falou o evangelho, quando ele pregou a verdade, o que eles fizeram? Eles rejeitaram tanto a mensagem quanto rejeitaram o mensageiro. Algo muito parecido com os nossos dias, né? Parece que o nosso coração muitas vezes está disposto a ouvir o que a gente quer. E quando a gente ouve o que a gente precisa, muitas vezes o nosso coração nega, né? E a gente nega tanto a mensagem quanto o mensageiro. É algo para a gente refletir. Quantas vezes Jesus tem visitado a nossa casa, a nossa vida, ele tem dado recados, e eu e você que estamos fazendo parte dessa comunidade virtual aqui, sabemos que Jesus tem dado recados e mais recados para a gente em cada encontro, em cada reunião de oração, em cada encontro de jovens, em cada roda de conversa. E como nós temos reagido a esses recados de Jesus?
A segunda lição está no verso 3. Segunda lição eu chamo de o perigo da familiaridade com o sagrado. A familiaridade com Jesus produziu preconceito e não fé. E eu penso que nada é mais perigoso para a alma do que se acostumar com o sagrado. Já se viu acostumado com o sagrado? Consegue identificar o que é essa expressão de se acostumar com o que é sagrado? Parece que fica no automático, vira só simplesmente um cumprimento de protocolo. É interessante, irmãos, nós pensarmos que as pessoas mais endurecidas não são aquelas que viveram a vida total longe das coisas de Deus, mas são aquelas pessoas que ficaram tão saturadas das coisas de Deus e as coisas de Deus não promovem mais no coração delas nenhum impacto. É como se o coração tivesse calcificado. Elas leem a Bíblia, mas elas não ouvem. Eu me lembro que numa época da minha vida cristã eu já passei por isso. Eu li a Bíblia, mas eu não ouvia. Eu ficava sempre ali na multidão. Eu ficava sempre ali no oba-oba, mas não experimentava de perto os milagres que Jesus poderia fazer na minha vida. É preciso a gente ter cuidado para a gente não se familiarizar com o sagrado. A gente cantar e não adorar. É possível, né? Tem gente que só canta, mas não adora. Tem gente que ora, mas não crê. Isso é familiarizar com o sagrado. A terceira lição tem a ver com o perigo do conhecimento separado da fé. Verso 2 mostra para a gente que eles fazem 3 perguntas diagnósticas a Jesus. Interessante, se vocês observarem as perguntas, vocês vão perceber que eles já sabem as respostas. São 3 perguntas irônicas, 3 perguntas tentando se esconder. Eles falam para Jesus no verso 2, de onde vem a ele estas coisas? Eles sabiam de onde que ele estava vindo. Eles sabiam quem ele era. Eles perguntam, que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Esses homens, eles tinham a cabeça cheia de perguntas e o coração vazio de fé. Porque eles não puderam me explicar. Eles rejeitaram Jesus, simplesmente por isso. Eles levantaram muros para se defenderem do Espírito Santo. O contraste que há entre o humilde carpinteiro e o profeta sobrenatural foi muito grande para eles compreenderem. Então eles escolheram a descrença e uma coisa que diz o texto no verso 6, que deixou Jesus admirado. Jesus ficou impressionado como eles preferiram negar Jesus, mesmo conhecendo Jesus. A quarta lição tem a ver com a incredulidade. Como a incredulidade dos nazarenos fechou as portas para que Jesus pudesse atuar em Nazaré. Diz o verso 5 e o verso 6 isso. Jesus, ele não permaneceu na cidade de Nazaré. Ele foi adiante. Ele não insistiu em arrombar a porta. Eu gosto muito de Jesus porque nesse quesito ele é um gentleman, né? Jesus não arromba a porta. Jesus não chega com tudo. Simplesmente Nazaré perdeu o tempo da sua oportunidade. Quantas vezes Jesus já te chamou e talvez você tenha perdido a oportunidade? Realizar milagres lá em Nazaré poderia não ter nenhum valor porque o povo não aceitou a sua mensagem, nem creu que ela vinha de Deus. Portanto, o que Jesus decidiu fazer? Jesus seguiu adiante procurando aqueles que pudessem responder aos seus milagres e à sua mensagem. Jesus agora deixa Nazaré pela segunda vez. E não há nenhuma menção nos textos bíblicos até o final dos evangelhos que Jesus possa ter voltado lá. Talvez tenha sido a última chance de ver Jesus de perto. A maioria das pessoas pensa que tem ilimitadas oportunidades para crer. Já ouviu isso? Uma hora eu vou, né? Uma hora dá certo, uma hora eu me entrego. Irmãos, isso é a lei do engano, viu? Cuidado com essa ideia de que nós temos inúmeras oportunidades. Muito cuidado com isso. A quinta lição, ainda nesse bloco, dessas portas fechadas por causa da incredulidade, tem a ver com a incredulidade de Nazaré
E essa incredulidade, essa falta de fé, ela fecha as portas para os milagres de Jesus. Quão terrivelmente desastroso é o pecado da incredulidade, irmãos. A incredulidade rouba do povo as maiores bênçãos. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar das maravilhas de Jesus por causa da nossa incredulidade. Jesus não pôde fazer em Nazaré nenhum milagre. Talvez você se pergunte, mas o poder de Jesus então foi limitado? O que significa dizer que Jesus não pôde? E, na verdade, queridos, isso aqui significa dizer que Jesus ele não quis fazer esses milagres nessas circunstâncias. Não era que eles iriam limitar o poder de Jesus. Ele também não deveria fazer esses milagres, pois na cabeça de Jesus, onde se rejeita o doador, a dádiva, o presente, o milagre, ele é sem sentido e talvez até prejudicial. Jesus não deveria e por isso ele também não queria. Então, nesse sentido, eu afirmo para você que Jesus não poderia. Como um princípio geral, o poder segue a fé, certo? Na maioria das vezes, Jesus operou maravilhas em resposta e em cooperação com a fé. Certamente isso não significa limitação do poder de Jesus, porque ninguém pode limitá-lo. O que nós aprendemos nesse primeiro bloco, então, sobre as portas fechadas pela falta de fé, pela incredulidade? Irmãos, a incredulidade foi o mais velho pecado do mundo. Foi o que aconteceu lá no Gênesis. O homem não creu na voz do Criador. O homem deu a oportunidade para um outro conselho. Essa incredulidade foi o que provocou a entrada do pecado no mundo. Foi ela começou lá no Jardim do Éden, onde Eva decidiu crer nas promessas do diabo em vez de crer na palavra de Deus. O que a incredulidade trouxe para o mundo e o que a incredulidade traz até hoje para o mundo? A morte. A incredulidade, ela manteve Israel, por exemplo, o povo de Israel, afastado da terra prometida por 40 anos, não foi? Era um período menor, um período curto, mas eles não creram, então ficaram afastados. A incredulidade na Bíblia mostra, na história bíblica, é o pecado que especialmente enche o inferno. Duro dizer isso, mas é verdade. Lá existe um texto bíblico que fala que quem não crer será condenado. O incrédulo é condenado. A incredulidade é o mais tolo e inconsequente dos pecados, pois ela leva as pessoas a recusarem a mais clara evidência e fechar os olhos ao mais límpido testemunho e ainda crer em enganadoras mentiras. Deus nos livre da incredulidade. Deus nos livre de ver de tão perto o Senhor e não aceitar o Senhor. Deus nos livre de fechar as portas dos milagres, das bênçãos que estão reservadas para aqueles que amam e que seguem a Jesus. O segundo bloco agora trata-se de portas abertas. Vamos sair das portas fechadas pela incredulidade e vamos agora passar para as portas abertas para a salvação. Do verso 7 ao verso 13 você vai perceber esse mecanismo. Mesmo é incrível e ver a atitude de Jesus, porque mesmo que as portas de Nazaré se fechassem para a incredulidade, em nenhum momento isso frustra o ministério de Jesus. Veja como Jesus ele tem um senso profundo de missão. Quando uma porta se fecha, Deus, na pessoa de Jesus, abre outras. E aqui eu quero observar um pouco dessa dinâmica de Jesus quando ele se vê diante de uma situação onde as portas estão fechadas. Eu quero observar isso com você, meu querido, porque você, nos próximos meses, nos próximos anos, você vai observar que agora, num termo novo que a gente está ouvindo, chamado pós-Covid, a gente vai ter muitas portas fechadas. E a gente também vai ter muitas portas abertas. Principalmente porque a gente está vendo uma sociedade cada vez mais insegura e medrosa. E eu e você, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos observar como é que Jesus lida quando uma porta se fecha. E como ele lida quando uma porta se abre. Veja que, embora Nazaré feche as portas,
Em primeiro lugar, Jesus ele decide ampliar o seu ministério, comissionando os apóstolos. Tá bom, já que fecharam as portas, então agora eu vou formar minha equipe e eu vou espalhar essa equipe. Veja que isso aparece no verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus não chamou os apóstolos apenas, irmãos, para estarem com ele, mas ele chamou para enviá-los a pregar e expelir os demônios. Agora, esse grupo já estava treinado. Uma vez treinados, agora eles seriam enviados. Mais uma vez aqui eu penso, nós podemos ver que a divulgação do evangelho, ela parte de várias pessoas. Não há concentração de funções. Isso aqui é um ensinamento precioso para a liderança da nossa igreja. Isso aqui é um ensinamento precioso para quem capacita as pessoas. A gente não pode concentrar as funções. Quanto mais pessoas servindo, mais você vai vendo que, de fato, o ensinamento de Jesus está sendo colocado em prática. Jesus é do treinamento. Jesus é de delegar. Lembra da pregação sobre liderança capacitadora, né? Quando Jesus ele dá a missão, ele sai de cena, mas ele está lá com o povo. E é neste fundamento que, como pastor da Nova Vida, eu tenho procurado a me apegar. Nós precisamos de gente disposta a ser treinada, a lidar com as questões da vida sob a ótica das Escrituras, sob a ótica de Jesus. Sabe por quê? Porque nós vamos lidar cada vez com um mundo mais necessitado. E o pastor André não dá conta sozinho. Os presbíteros não dão conta sozinhos. Os diáconos não dão conta sozinhos. Há na igreja de Jesus, irmãos, um mecanismo chamado sacerdócio universal, onde você é um pregador no seu trabalho, na sua casa, na sua família. É com você. Você estuda e você ensina a palavra, ligado ao ensinamento do grande mestre. Nesse aspecto, irmãos, todos nós somos enviados. Todos nós. Todos nós somos enviados num dos sentidos da palavra apóstolo aí. Somos comissionados. Uma vez nós somos chamados, nós somos enviados. E somos enviados, o que mais me deixa impressionado é que nós somos enviados, sabe para onde, irmãos? Não é para Cancún, nem para o Caribe, nem para o céu. Nós somos enviados, sabe para onde? Para o lugar onde nós fomos tirados, das trevas. Jesus nos capacita, nos sela, nos regenera e nos dá instruções para que nós voltemos lá para onde nós fomos, de onde nós fomos tirados para pregar o nome dele. Em segundo lugar, vale a pena destacar nesse bloco, dessas portas que são abertas agora para a salvação, que Jesus deu aos apóstolos uma mensagem. Veja o que diz aí o verso 2, o verso 12. Diz que quando os apóstolos saíram, eles saíram para pregar ao povo que se arrependesse. Eles não saem simplesmente por sair, tá? Eles não saem sem estratégias. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar muito enquanto igreja. Eu sei que houve uma grande tentativa no início do movimento de evangelização da América Latina, do Brasil, mas houve muita falha também, irmãos. Houve muita agressividade, talvez que não tenha se identificado com a cultura, talvez não tenha buscado uma estratégia mais correta. Mas mesmo assim o Espírito Santo ainda consegue contornar essas situações, graças a Deus por isso, né? Então, observe que esses homens, eles tinham uma mensagem. Eles foram chamados e o Jesus dá para eles uma mensagem. Se vocês observarem o verso 12, lá tem 3 palavrinhas que diz qual era a mensagem que esses homens levaram. A primeira mensagem que eles levaram era uma mensagem de arrependimento. Eu e você, meu irmão, somos chamados para pregar a mensagem do arrependimento. Nada mais do que isso, tá? Essa é a principal mensagem que tem que sair da nossa boca. E a mensagem de arrependimento não era uma pregação popular, não era uma pregação muito gostosa de se ouvir, muito palatável, digamos assim. Não era uma pregação muito que agradasse aos ouvidos das pessoas. A pregação de arrependimento é essa pregação que eu estou fazendo para você aqui hoje. Ela não é muito de produzir ibope, sabe?
porque ela geralmente coloca o dedo na nossa ferida. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser pregada com a tônica do arrependimento. E arrepender-se, meus irmãos, significa mudar de mente, como diz a palavra metanoia, e logo adaptar-se a uma nova ação de mudança. Um arrependimento não é ficar se lamentando sentimentalmente. Isso não é arrependimento, o nome disso é remorso, tá? O arrependimento é algo revolucionário, é algo radical. Por isso que são poucos os que se arrependem. Já pensou nisso? São poucos que estão dispostos a seguir a um chamado radical, a uma mudança radical. Nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento se nós quisermos seguir as pegadas dos apóstolos, as pegadas de Jesus. Nada menos do que isso deve ser exigido. Irmãos, é impossível alguém entrar no reino dos céus sem passar pela porta do arrependimento. Esse era o primeiro conteúdo da mensagem. A segunda é que eles curavam demonstrando o poder de Cristo. Os apóstolos, eles pregaram aos ouvidos e aos olhos. Olha que coisa legal. As pessoas ouviam e as pessoas viam, com o próprio exemplo, com a própria atitude deles. Isso tem a ver com a gente. A nossa pregação precisa ser muito mais do que com a boca. Precisa ser demonstrada das nossas atitudes. Eles falaram e eles fizeram. Eles proclamaram e eles demonstraram. Será que nós precisamos de uma oportunidade mais clara que o momento que nós estamos vivendo para demonstrar a pregação do Evangelho, irmãos? Será que nós precisamos de um momento mais, evidente? Eu me lembro que numa das nossas rodas de conversa aí com os jovens, a Milena deixou para a gente um ensinamento muito precioso. O povo que entrou na arca não teve que praticar a sua fé só depois que saiu da arca. O povo que entrou na arca teve que praticar a fé dentro da arca. Esse é o nosso momento. O mundo está vivendo um tempo de alvoroço. E nós estamos numa espécie de uma bolha, de uma arca, e nós precisamos pregar a porta da salvação para essas pessoas. Venham para a arca. Entrem e vivam essa vida de fé. Enquanto as coisas estão desmoronando por aí, existe um lugar de segurança. Se arrependam. Esses homens, eles tinham palavra e tinham poder. Onde esses homens pregavam, irmãos, a salvação era uma bênção que se estendia ao homem integral. Vocês vão observar que as últimas pessoas que nós vimos serem pregadas nas nossas mensagens foram pessoas que foram curadas no corpo, foram pessoas que foram curadas na alma e foram pessoas que foram curadas nas suas emoções. Essa era a pregação integral que eles entregavam para as pessoas. Os apóstolos, eles ungiam os enfermos com óleo. E aqui, apenas um parênteses, o óleo é um símbolo bíblico da presença do Espírito Santo. Não era o poder, o óleo em si não havia poder, certo? O poder estava no nome e na autoridade de quem eles pregavam. O último conteúdo da mensagem deles, aí no verso 12, é que, além deles curarem, além deles falarem e as pessoas virem, é que eles libertavam expulsando os demônios. Eles pregam a libertação. Eles mostram que Jesus se manifestou para libertar os oprimidos do diabo e desfazer as suas obras. Vocês vão lembrar que o povo de Cafarnaum vivia sob uma profunda opressão. Tinha muita gente que sofria por causa dos demônios. Pessoas que eram presas, pessoas que viviam nesse ambiente de opressão. E eles continuam espalhando essa mensagem por aí. Irmãos, onde o evangelho chega, há libertação. Onde Jesus é pregado, Satanás, ele é destronado. O reinado de Deus, quando ele é pregado, ele não é instalado simplesmente no vácuo. Pelo contrário, as pessoas são literalmente tiradas da morte para a vida. As pessoas são literalmente libertas. E este é o conteúdo da mensagem que eles pregavam. Eles pregavam arrependimento, eles pregavam cura, eles pregavam libertação, que era a natureza do ministério de Jesus. Se alguém te perguntar um dia qual era a natureza do ministério de Jesus, arrependimento, cura e libertação.
Em terceiro lugar, Jesus deu aos apóstolos uma metodologia. Ele chamou, ele comissionou, ele deu uma mensagem, mas ele não disse preguem de qualquer jeito. Jesus deu aula. Vamos lá, todo mundo vai sentar aqui numa rodinha, a gente vai discutir aqui durante um ano todo sobre a introdução ao aconselhamento bíblico e a gente vai se capacitar para dar aula para as pessoas que estão precisando aí fora. Jesus ensinou alguns aspectos metodológicos importantes. Está vendo, irmãos? Porque é importante que vocês ouçam as palavras, as mensagens que nós estamos ministrando por aqui nesses grupos. Eu sei que é um pouco cansativo isso. A gente está o tempo todo aí em home office, né? A nossa mente cansada, as crianças, os pais, mas não deixe de ouvir as mensagens que estão sendo ministradas aqui. A de hoje de manhã produziu muita alegria e muita esperança no coração, fez a gente lembrar sobre o céu de novo. Então, há alguns aspectos metodológicos importantes que a palavra nos traz. O primeiro que Jesus mostra é que esses apóstolos foram enviados de 2 a 2. Você sabe qual é a importância aí disso? Jesus está falando para a gente aqui da mútua cooperação, do mútuo encorajamento. Tem dia que eu não estou bem, mas o outro está. Tem dia que eu estou cabisbaixa, o outro vai lá e manda uma oração gravada para mim. Que bênção, irmãos! Que bênção! Tem um dia que eu sou o pregador, tem dia que eu me sento para ouvir, porque eu preciso também ouvir. Eles foram enviados de 2 a 2 porque a Bíblia ensina que é melhor serem 2 do que 1. E é pelo testemunho de 2 pessoas que essa causa se resolve. Isso era um princípio da lei judaica. Outra coisa que a gente percebe aí do verso 8 ao verso 10 sobre a metodologia de Jesus é que os apóstolos deveriam confiar no provedor e não na provisão. É por isso que Jesus ordena que eles vão, que eles não levem nada, nem uma túnica extra, nem uma roupa extra, não levem alforje, não levem dinheiro. Eles deveriam confiar na provisão divina enquanto faziam a obra. Jesus estava lhes mostrando que o trabalhador ele é digno do seu salário, mas Jesus queria que eles fossem adequadamente supridos, mas não ao ponto de cessarem de viver pela fé. Jesus queria mostrar que aqueles que o seguem devem viver sem ostentação. Essa palavra não cabe para os seguidores de Jesus. Deveriam viver sob total dependência. Terceira coisa que a gente percebe aí na metodologia deles é que os apóstolos deveriam ser sensíveis à cultura do povo. Falei um pouquinho disso agora há pouco. Eles deveriam comer o que se colocava na mesa e não deveriam ficar mudando de casa enquanto permaneciam numa cidade. A hospitalidade, para esses homens, era um dever sagrado no Oriente naquela época, irmãos. Da hospitalidade, eles faziam a parte da saudação, por exemplo, lavar os pés das pessoas que chegavam nas suas casas, oferecer comida, proteger, acompanhar até sair de casa. Os pregadores, eles não podem violentar a cultura do povo ao pregar a eles a palavra de Deus. A gente precisa pensar, precisa verificar os elementos da cultura que estão envolvidos quando nós formos pregar. Eu sei que dentro do seu trabalho há uma cultura, não é verdade? Tem que perceber quais são as oportunidades que você tem para poder falar de Jesus lá. Em quarto lugar, Jesus ensinou que se deve aproveitar as portas abertas e não forçar as portas fechadas. É difícil a gente, talvez por causa da cultura que nós somos criados, mas Jesus está ensinando aí no verso 11 que onde houvesse rejeição, os apóstolos não deveriam permanecer, irmãos. Olha que coisa. Ao contrário, eles deveriam pegar o beco, vão adiante. Ele está dizendo para os discípulos, nós não vamos gastar os nossos esforços onde as portas ainda estão fechadas. Quantas vezes o Senhor mandou pessoas, por exemplo, para a nova vida e as portas não se abriram? Quantas vezes Deus mandou recados para você e as suas portas não se abriram? Era preciso buscar portas abertas. Paulo orou por portas abertas, você vai lembrar disso. E onde elas se abriam, o que ele fazia? Permanecia pregando. Mas onde elas se fechavam, o que Paulo fazia? Ele ia embora. O critério do investimento era o vislumbre de portas abertas. Em quinto lugar, fechando esse segundo bloco, irmãos,
Jesus alertou os discípulos sobre o perigo de rejeitar o evangelho. Vocês vão pregar e eles vão rejeitar. E lembra de Jeremias. Você vai pregar, eles não vão ouvir. Você já se sentiu assim nos dias de hoje? A gente prega e as pessoas não ouvem. Ou pregam para nós e a gente não ouve. Às vezes dá uma canseira, né? Só que Jesus já estava alertando. Se em alguma casa houvesse rejeição, o que eles deveriam fazer, diz o texto aí? Eles deveriam sacudir o pó de suas sandálias, e esse movimento de sacudir, essa expressão para aquela época, significava sair de casa, saiam dessa casa, vocês anunciaram a salvação e considerem agora esse território aí pagão, porque ele rejeitou a mensagem da salvação. Esse é um território impuro. Era um símbolo dizendo para eles, olha, vocês rejeitaram e não há salvação fora do evangelho. Não há salvação onde a palavra de Deus ela é rejeitada. Deus nos ensine a respeito dessas portas abertas para a salvação. Por último, último bloco, saímos das portas fechadas para a incredulidade, passamos pelas portas abertas para a salvação e agora novamente como as cenas de uma grande peça, como um último ato, as portas fechadas com as próprias mãos. Verso 14 ao verso 29. Irmãos, este é um dos quadros mais tristes da Bíblia. É um quadro de um membro da família herodiana. A família herodiana, você vai lembrar que ela tem uma passagem sombria pela história. A turma é difícil. Era uma família cheia de mentiras, era uma família cheia de assassinatos, cheia de traições e adultério. Haja novela na família de Herodes. Herodes, ele era o grande, ele era uma espécie de um rei insano. Ele era meio louco, na verdade. Ele era um rei um pouco desconfiado, um tanto inseguro. Só para vocês terem ideia, Herodes casou, você sabe por quantas vezes? Dizem que o Fábio Júnior casou 7 ou 8 já, né? Herodes é mais que o Fábio Júnior, ele casou 10 vezes. Herodes, ele matou esposas dele. Herodes, ele era tão insano que matou filhos dele. Herodes era tão insano que ele mandou matar as crianças de Belém. Lembram disso? Pensando com isso em eliminar, talvez, o nascimento de Jesus, ele tinha alguns sérios problemas. E Herodes, com a sua família, representa aqui alguém que teve a oportunidade com as portas abertas, mas fechou as portas. E aí a gente consegue perceber isso em algumas características do coração de Herodes. Herodes, ele fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Sabe por quê? Em primeiro lugar, Herodes ele era um homem perturbado. Eu costumo dizer que Herodes ele tinha um coração perturbado pelo ego dele. Eu conheço gente que tem o coração perturbado pelo ego. Não se entende com a consciência. Herodes, ele temia João Batista vivo. Mas agora o texto mostra para a gente que ele começa a temer o homem ainda morto. A consciência dele é tão atormentada que ele não sabe como se livrar dela. Ele se divorcia da mulher, se divorcia da outra como se isso fosse resolver o problema dele. Ele se casa com Herodias, que era a cunhada dele. Mas ele percebe que ele não consegue se divorciar de si mesmo. Ele não consegue se divorciar da sua consciência, irmãos. Aqui é uma lição importantíssima para nós. Muitas vezes, nós fechamos as portas da graça para nós e para os outros, quando ao invés de simplesmente nos arrependermos, nós criamos um problema para nós e para os outros. Nós endurecemos o nosso coração. Irmãos, ninguém pode evitar viver consigo mesmo. E quando o ser interior torna-se o acusador, a vida da gente torna-se insuportável. Herodes, ele estava aqui vivendo o conflito entre a consciência e a paixão. 2 aguilhões ficavam ali ferindo a consciência de Herodes. O assassinato de João Batista e o medo dele haver agora ressuscitado. Por que ele está atormentado, irmãos? Porque a sua consciência perturbada pela morte de João Batista o acusa agora fazendo acreditar que João Batista ressuscitou. Em segundo lugar, uma característica de Herodes que fecha essa porta
por causa desse seu coração, fecha a porta da graça, é que Herodes era um homem supersticioso. O coração dele era supersticioso. Herodes, ele pensa que Jesus é João Batista que ressuscitou agora e que veio para perturbá-lo. Ele está tão confuso acerca de Jesus quanto a multidão que havia ali na Galileia. A sua crença, a crença de Herodes, ela está desfocada. A teologia dele é mística, é supersticiosa. E vocês sabem, irmãos, que em qualquer movimento onde há superstição, você pode pensar no espiritismo, você pode pensar no candomblé, todos esses movimentos, eles não trazem libertação. Esses movimentos, eles trazem tormento para a alma, eles trazem perturbação. Uma pessoa que tem uma fé supersticiosa, ela nunca tem paz, é impossível. Já percebeu isso? São palavras sempre de acusação, são palavras sempre de alarde, enquanto o evangelho de Jesus, que é libertador, traz palavras de vida. Em terceiro lugar, Herodes, ele tinha um coração adúltero. Eu classifiquei aqui como um coração descontrolado, um coração demasiadamente apaixonado. Não podia ver uma mulher que ele já quer mudar de partido, né? Já quero uma outra pessoa. Herodes era casado com a filha do rei Aretas, que era rei de Damasco. E aí ele se divorcia para casar-se com a cunhada dele, a mulher do seu irmão Filipe. Herodias era, além de ser cunhada, ela era sobrinha de Herodes. E ao casar-se com ela, Herodes ele comete o pecado de adultério, não só de adultério, como o pecado de incesto. Ele viola, assim, a moral e a decência. Irmãos, esse casamento de Herodes foi duramente condenado por João Batista. João Batista chega para Herodias e fala para ela: o teu casamento não é certo. Ele não era um profeta de conveniência. Ele foi lá simplesmente como a voz de Deus, lá que vinha do deserto e adentrou o palácio. João Batista foi corajoso. Ele estava pronto a ser preso e a morrer. E ele não ia calar sua voz. Mas Herodes não teve coragem de romper com o pecado. Ele tinha um coração descontrolado. Em quarto lugar, uma característica também de Herodes que fez ele fechar a porta da graça é que Herodes, no versículo 20, mostra que ele tinha um coração orgulhoso. Herodes, ele teme João. É interessante que ele até gosta de ouvi-lo. Eu imagino que Herodes dava umas escapatinhas do palácio para poder ver João. Ele era fã de João, na verdade. Ele gostava de ouvi-lo. Mas ele tinha o coração mais duro. Ele respeita. Diz o texto que ele gosta de João, gosta da eloquência, da palavra, do que ele prega. Só que a voz de Herodias falava mais alto que a voz da consciência de Herodes. Ele não foi corajoso o suficiente para obedecer a palavra de João. Ele se sentia escravo da sua própria palavra, tanto que ele mandou matar um homem inocente. Irmãos, não basta admirar e gostar de ouvir grandes pregadores. Essa é uma tônica aqui para a gente, né? Eu gosto de ouvir tal pregador e tal. Herodes fez isso, só que ele pereceu. Herodes e Herodias estavam tão determinados a continuar na prática do pecado que eles taparam os ouvidos à voz da consciência e mais tarde, covardemente, eles silenciaram o profeta, mandando degolá-lo. Herodes silenciou João, viu? Mas ele não conseguiu silenciar a sua própria consciência culpada. Em quinto e penúltimo lugar, Herodes, ele tinha um coração desequilibrado, irmãos. Herodes é um fanfarrão. Conhece essa expressão? Fanfarrão, gente que gosta de festa, de balada, de bagunça o tempo todo, só vive na fanfarra. Herodes, ele festeja com seus convidados e se embebeda. As festas reais dele eram festas extravagantes, tanto na demonstração de riqueza quanto na provisão de prazeres. Haviam homens, mulheres, luxo, havia mundanismo, havia bebidas e muita bebida, havia músicas profanas, danças, havia pecados. Satanás e os seus emissários estavam ali. Tudo estava presente, menos o temor de Deus, irmãos. E o que ainda hoje o que ainda hoje nós vemos tristemente, nós contemplamos na sociedade mundana. Uma sociedade sem Deus, uma sociedade transviada e perdida. Herodes, ele fez promessas
irrefletidas, não pensou. Ali, fora de controle, talvez bêbado já, fora da sua consciência, ele fala para a menina, para a filha de Herodias, faz aí o que você quiser, eu prometo para você que eu vou conceder para você, gostei tanto de você. E aí, por falar por impulso, falar sem pensar, ele tem um problema. Ele está no trono, mas quem comanda, na verdade, é Herodias. Ele fala muito e pensa pouco. E quando ele age, infelizmente, ele o faz de forma insensata. Irmãos, é triste pensar que as portas foram fechadas, embora ele soubesse da verdade. É triste a gente começar a ler esse texto e terminar esse texto pensando que a festa de Herodes, ela tornou-se numa festa macabra. O final foi terrível. O bolo de aniversário, ele não veio coberto de velas. O bolo de aniversário de Herodes veio coberto de sangue. Ele veio com a cabeça do maior homem dentre os nascidos de mulher. Ele veio com a cabeça do precursor do Messias. O que faltou a Herodes? Faltou coragem moral para temer a Deus, em vez de temer uma mulher vingativa e de convidados coniventes. Por último, Herodes era um homem que fechou a porta da graça com as suas próprias mãos, irmãos. Ele tinha um coração endurecido. Herodes viveu no pecado. Ele não ouviu o profeta. Ele gostava de ouvir, mas não obedeceu. Ele prendeu o profeta e mandou matar o profeta. E endureceu mais ainda o coração. Sabe quando? Quando Jesus estava sendo julgado. Jesus esteve face a face com Herodes. E ele tinha ali, talvez, a sua última chance, a sua última oportunidade de abrir a porta do seu coração para o movimento da graça. Mas ele fecha a última porta da graça quando ele zomba de Jesus. A minha oração hoje, irmãos, é que Deus nos desperte para que nós não fechemos as portas do nosso coração pela incredulidade, mas que nós abramos a porta para a grande ação e intervenção de Deus na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos dê portas abertas, movidas pela fé, pela sua palavra, pela pessoa de Jesus Cristo, pelo ministério de Jesus Cristo, e que nós possamos abrir as portas do nosso coração e sermos instrumentos de Jesus para amanhã, quando nós acordarmos, nós também abrirmos portas da graça no coração de outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, fazer um minuto de oração, de reflexão e pensar: eu estou com as portas abertas ou estou com as portas fechadas? Vamos pedir misericórdia juntos ao Senhor aqui nesse momento. Algum irmão que queira orar, por gentileza, confirmando essa palavra no nosso coração, pode abrir o seu microfone e fazer essa oração, por gentileza. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela nossa igreja. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos perdoa todas as vezes, ó Deus, que nós estamos desobedecendo, Pai, a Tua palavra, a Tua vontade, a ação do Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê coragem, Senhor. Que o Senhor nos ajude a estar realmente obedecendo o que o Senhor tem mandado a gente fazer. Nos faz lembrar, Senhor, e age em nós, age mudando o nosso coração, que a gente seja um povo, ó Deus, dirigido pelo Senhor, que vá com intrepidez, agindo nas portas que o Senhor já tem aberto. Muito obrigada pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Graças a Deus. Obrigada pela Tua graça.
Senhor, que Teu Espírito Santo produza o arrependimento necessário para que a gente realmente, Senhor, consiga Te ouvir e Te obedecer. Senhor, que profundamente o Senhor continue agindo em nós e através de nós, para alcançar as pessoas, para a gente viver com a certeza de estar agradando o Teu coração, porque nós somos lembrados hoje pela manhã que nós vamos nos encontrar contigo. E a primeira preocupação é a nossa vida com o Senhor. E depois é a gente estar frutificando o que o Senhor tem feito, a Tua salvação, a Tua graça sobre nós, frutificando na vida dos outros, ó Deus. Por isso eu peço, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Vai, Senhor, fazendo tudo o que o Senhor quer fazer, que nós precisamos para Te servirmos melhor, para realmente brilharmos a luz de Cristo. Muito obrigado pela vida do pastor, obrigado pela nossa igreja, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Martinha. Senhor Jesus, eu confirmo as palavras da Martinha no final da nossa reunião hoje e peço que o Teu Espírito Santo, que é misericordioso, nos ajude a analisar de hoje para essa semana quais são as portas que nós fechamos e que nós precisamos ter coragem e ousadia de abrir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Entregamos as nossas demandas, entregamos as coisas que desconhecemos, mas entregamos confiando no Senhor. Colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Como é bom ver essa sala cheia, como é bom ver os irmãos sedentos por Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que nos visite nessa semana com as nossas reuniões, que o Senhor nos visite nos nossos trabalhos, que quem o Senhor colocar na nossa frente, o Senhor nos faça como instrumentos para abrir portas da graça, a começar no nosso coração. Entra com a Tua provisão física, material, espiritual sobre o nosso povo. Continua nos usando para a glória do Teu nome. Oramos por nossos governantes, por nosso presidente, por nosso governador, por nossos prefeitos, por nossos deputados. Colocamos todos esses homens diante do Senhor, rogando que o Senhor abra as portas do coração deles para que eles sejam salvos e provem do nosso Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia deles. Quero lembrar das famílias que estão enlutadas por causa da perda dos seus parentes, por causa dessa doença. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor use cada vez mais instrumentos do Senhor espalhados por São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, para que preguem a Tua palavra de salvação, de consolo e refrigério para o coração deles. Eu oro ao Senhor pela vida da irmã Lúcia, como Jairo já orou, rogando ao Senhor que dê a ela saúde nessa semana. Que o Senhor restaure, que o Senhor visite. Eu oro pela vida do meu filho Samuel também, que tem sofrido com essas dores no estômago. Que o Senhor o cure para a glória do Teu próprio nome. Que o Senhor nos visite com saúde nessa semana. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito estejam conosco, hoje e para todo sempre. E com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, até que Jesus volte para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.